A paz do Senhor, estamos chegando, à sua casa mais uma vez, com a mensagem de Deus para o seu coração, palavra viva, palavra poderosa, palavra eficaz. Nós vamos estar meditando, nesta noite, no livro de Ezequiel 37, que Deus já possa estar abençoando sua vida, sua casa. Você que já é inscrito no nosso canal, muitas bênçãos sobre sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deus muito te abençoe, abençoe sua casa. Entra lá, Rosineide Paixão, Palavras Edificadoras. Se inscreva, seja um dos nossos inscritos, seja um dos nossos, que você cooperadores com seja cooperador, com o avançar da palavra de Deus, o anúncio, a pregação do Evangelho. Somos gratos, pela tua vida, somos gratos pela tua presença e que Deus muito te abençoe. Você que tem se inscrito, deixado a sua curtida, o seu gostei, o seu like, você que tem deixado o seu comentário, tem compartilhado nas suas redes sociais, Deus te recompense poderosamente. Vamos estar lendo aqui Ezequiel 37, livro de Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel foi levado a uma visão, foi levado a olhar uma situação a qual o Senhor olhava o povo de Israel. Uma situação sequíssima, um Israel sem vida, um Israel sem força, um Israel sem ânimo. E quando o Senhor leva a Ezequiel, como ele diz, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor. O Senhor transportou o espírito de Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. O Espírito do Senhor tomou a mão do espírito de Ezequiel e levou ele no meio de um vale de ossos secos. E o Senhor deixou ele ali. O Senhor deixou ele ali observando aquela situação. O Senhor deixou Ezequiel observando aquela situação. Ele diz: e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. No meio de um vale que estava sequíssimo. Não havia mais vida, não havia mais esperança, não havia mais condição, não havia mais vida. E aonde não há vida, não há esperança. E o Senhor fez ele andar ao redor daqueles ossos. Ele fez Ezequiel andar e observar a situação de Israel, observar a situação daquele vale. Era muito numeroso, mas estava sem vida, estavam mortos, estavam sequíssimos. E aquele que está morto, que está seco, não pode resolver, não pode levantar, não pode agir. Muitos estão vivos, mas estão mortos. Muitos estão gozando de uma saúde, mas estão sequíssimos. E quando ele começava a andar,
e observar. O Senhor disse para ele: anda no meio desses ossos. E ele observou que eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sobre a terra, estavam na superfície do vale, na parte de cima. Ele olhava aquele vale e ele não via esperança. Ele olhava aquela situação e ele não via nada reversível. Era tudo irreversível, não tinha jeito. De uma maneira que Deus olhava e Israel não tinha mais jeito para o homem. Israel não tinha mais como ser tolerado ou trabalhado ou mudado pelo homem. Qualquer palavra, qualquer ação, qualquer coisa não seria atendido ou ouvido, porque estavam mortos, estavam sequíssimos. Precisamos observar em nossos dias se estamos como aquele exército numeroso na superfície do vale morto e sequíssimo, ou se ainda nos resta uma esperança. Depois que o Senhor fez com que ele andasse, ele foi rodeando aquele vale, ele foi andando no meio daqueles ossos. E quando eu creio que ele olhava aquilo, deve ter sentido um grande pavor, deve ter sentido um grande assombro. O que Deus quer me mostrar com isso? O que Deus quer me falar com essa situação? Aqui não tem vida, aqui não tem esperança. Será que tem alguma maneira de acontecer milagre aonde não tem mais nada? Será o que Deus quer falar comigo por meio dessa situação? Eu estou andando no meio de vales de ossos secos, do vale de ossos secos. Eu estou rodando ao redor. Eu estou observando e vendo que muito numeroso são os ossos nessa superfície. E estão sequíssimos, não tem nada que se aproveite desta situação. Mas o Senhor disse para Ezequiel: então me perguntou, filho do homem, aleluia, poderão reviver estes ossos? Filho do homem, filho da terra, filho formado e criado por mim, pelas minhas mãos, acaso poderão reviver esses ossos? Acaso pode-se reverter esta situação? Acaso ainda tem jeito para Israel? Acaso ainda tem jeito para esta multidão de ossos? E Ezequiel, olhando tudo, na sua visão humana, na sua visão de homem, ele diz, Senhor, tu sabes. Aleluia! Resposta tremenda, resposta sábia. Como eu vou resolver isso? Não tem jeito. Como que vai se reverter essa situação mediante a minha mente, a minha finitude da minha mente, Como que eu, com a mente limitada, como que eu vou resolver uma causa, um problema desse? Senhor, tu sabes. Tu é quem sabes de todas as coisas. Tu é que é Deus supremo, Deus poderoso, Deus criador. É do Senhor essa terra, é do Senhor Israel, é do Senhor esses ossos, ainda que sequíssimos, ainda que mortos, que seco, que todo deformado no vale, todo estralhaçado, cada parte em cada canto, todos sem partes iguais, mas é tudo do Senhor. O Senhor sabe. Que resposta linda. Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu conheces todas as coisas, tu sabes. Aleluia, tu sabes.
Glórias a Deus. Eu que sei, Ezequiel. Sim, Senhor. Tu sabes. E quando ele responde isso para o Senhor, quando ele diz, Senhor, tu sabes. Sim, toda sabedoria está no Senhor. Toda sabedoria é o Senhor sabe. É tão lindo. Quando nós falamos para o Senhor, está tudo seco, está tudo morto. E o Senhor olha para você e te diz assim, você acha que essa sua situação é irreversível? Você acha que tem jeito ainda? Você acha que eu posso fazer alguma coisa? Eu te trouxe para ver uma situação adversa. Eu te trouxe para ver um estado miserável. Eu te trouxe para ver algo que não tinha mais jeito. Aí Ezequiel fala, mas o Senhor sabe. Aí o Senhor fala assim para Ezequiel, disse-me o Senhor, profetiza sobre estes ossos. Ezequiel, eu te dei boca, eu te dei autoridade, e eu te digo, profetiza. Primeiro o Senhor o leva, primeiro o Senhor o manda olhar, e depois o Senhor manda ele abrir a boca. Olhou? Viu a situação? Agora abre a tua boca. Profetiza e dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, até o seco ouve ao Senhor. Até o sem vida ouve ao Senhor. Até o sequíssimo ouve ao Senhor. Ele diz, ouve a palavra do Senhor. Não é a palavra do Filho do Homem, é a palavra do Senhor. E ele disse, assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Assim diz o Senhor Deus a esta situação, a esta causa, a este problema. Assim diz o Senhor a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ossos, eu, Deus, farei entrar o Espírito em vocês e vocês vão viver. Aonde estava sequidão, vai começar a ser transformado. Vai começar a mudança a partir de agora pela palavra do Senhor, que foi profetizada por Ezequiel. E ele continua dizendo, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus tem milagre nisto que está acontecendo ou que vai acontecer. Ele diz, não tem mais tendões, não tem mais carne, não tem mais pele, mas o Senhor vai estender sobre vós neste momento. O Senhor vai estender sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua causa agora. Ele está estendendo tendões, Ele está estendendo, aleluia, fazendo crescer carne sobre vós. E Ele vai fazer estender a pele sobre vós. E Ele te diz assim, porém o Espírito em vós e vivereis. O que é isso, minha amada? Deixa eu te explicar. O Espírito do Senhor é o fôlego de vida a qual respiramos. O Espírito do Senhor nos faz andar, nos faz ter comunhão com Deus, nos faz viver novamente. Ele diz, eu colocarei em vós o Espírito e vivereis. Eu colocarei em vós o meu Espírito. Eu colocarei em vós o meu fôlego, o meu sopro de vida. E a partir de receber de mim, assim diz o Senhor, vós vivereis.
vós levantareis. E ele continua dizendo: e sabereis que eu sou o Senhor. Vocês vão saber que eu levanto, que eu coloco o Espírito, que eu trago de volta a vida. Eu trago o impossível possível, eu trago o irreversível reversível, e eu trago mudança na tua vida. Palavra, mensagem de Deus para o teu coração, recebe, palavra profética. E ele continua dizendo: então profetizei segundo me fora ordenado. Somente o que o Senhor ordenou, somente o que o Senhor mandou, nenhuma palavra Ezequiel acrescentou. Ezequiel disse: porém, então profetizei segundo me fora ordenado. Mas Ezequiel estava ali num temor, numa alegria, no regozijo, em vários sentidos de emoção, vários sentidos neste momento, porque ele disse: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvia um ruído. Enquanto Ezequiel abria a boca, enquanto ele olhou, estava tudo parado. Mas enquanto ele abriu a boca, aleluia, ele disse que enquanto ele profetizava, ele ouviu um ruído, e era aquele ruído, ruía, né? Meu ruído não está muito bonito não, mas está dando para entender. Ele ouvia aquele ruído enquanto ele profetizava. Ele disse: um barulho de ossos que batia contra ossos. Os ossos se encaixavam um no outro, um batido de ossos com outros ossos. Talvez um osso na parte norte extrema, na parte norte do vale, outra no sul, outra no meio, outra do lado direito, do lado esquerdo. Cada osso encontrou com o seu osso. Cada osso juntava com o seu osso e batia e fazia muito barulho. Que era seco, começava a juntar os ossos, e quando se formavam, a pele vinha, o tendão, o Senhor fazia crescer a pele, fazia ter os tendões, fazia eles reviverem. E o Senhor, e Ezequiel disse: eu estava ali profetizando, Espírito vem dos 4 cantos, vem dos 4 ventos, e eles estavam se juntando, e osso junto ao seu osso, e o osso que estava lá sabia qual era a sua parte. Há um milagre, há um mistério tremendo, que ainda de longe ele sabia quem era a sua parte, ainda de outro lado ele sabia, e aquilo se ruía, um batendo no outro: eu vou encontrar o meu, eu vou encontrar no meu. Há uma ordem para que ossos juntem com ossos. Há uma ordem para que tendões sejam sobre eles, para que carne cresçam sobre eles, e para que sobre aquela carne se estendesse a pele. E ele continua dizendo: olhei, e eis que havia tendões. Ezequiel observava aquele fenômeno tremendo, aquele evento, daquilo tudo que estava acontecendo ali pelo Espírito do Senhor. E ele dizia: olhei, e eis que havia tendões sobre ele, cresceram as carnes, estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Ele via que através dele abrir a boca, através dele profetizar, ele via osso se juntando, ele via crescendo pele, aquilo que não tinha mais jeito estava aos olhos dele patente ali, ao seu espírito observando tudo. E ele diz: ainda não havia vida, eles tinham carne, eles tinham pele, eles tinham tendões, eles já estavam como vivos, mas ainda não havia o Espírito para que eles vivessem, como o próprio Deus falou: e porei em vós o meu Espírito e vivereis. Ainda o Senhor não tinha colocado, e o Senhor continua dizendo através de Ezequiel que saberão que eu sou Deus da mudança, sou Deus da conquista, sou Deus da unção, sou Deus da prosperidade, sou Deus da alegria, sou Deus que garanto o céu, garanto vitória, sou Deus que caminho com a tua vida. E ele diz: então ele me disse: profetiza ao Espírito,
Profetiza, filho do homem. Eu acho tão lindo que Deus não faz nada sozinho, Ele trabalha conosco. Deus poderia fazer reviver os ossos, Deus poderia colocar o Espírito e eles viverem, Deus poderia fazer tudo, mas Ele conta com você, homem. Ele conta comigo. Ele diz: filho do homem, abre a tua boca, olha, abre a tua boca, profetiza, veja, Deus conta conosco. E Ele diz assim: profetiza, ó filho do homem, diz. E você vai dizer desta maneira, filho do homem, vamos trabalhar junto. Você vai dizer assim: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Pareciam vivos, mas ainda não estavam vivos. Ezequiel diz: profetizei como ele me ordenara. E Ezequiel fazia: vem Espírito dos quatro ventos, vem, assopra sobre esses homens, entra nesses homens para que eles vivam, para que estes mortos vivam, que o Senhor entre em nós e tira toda a mormidão, toda a morte de nós, que o Senhor nos tira todo o vale de osso seco, todo o osso sequíssimo em nós, que o Senhor coloque em nós o Espírito dele, para que viveremos, para que vivamos, quer vivamos com Cristo, quer morramos com Cristo. Aleluia. E ele profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. Logo que o Espírito de Deus entrar neles, logo que o Espírito de Deus te preenche, logo que o Espírito de Deus me preenche, logo que o Espírito de Deus preenche o Israel de Deus, a igreja de Deus, é um exército vivo, nós viveremos. E ele diz: entrou neles o Espírito e viveram. E ele diz: e se colocaram de pé. Morto só fica deitado, morto não tem prazer de ir na casa do Senhor, morto não tem prazer de ler a Bíblia do Senhor, morto não tem prazer de louvar o Senhor, morto não tem prazer de falar da palavra do Senhor, morto só quer prejudicar o irmão, morto só quer prejudicar a igreja, morto quer prejudicar no trabalho, morto não tem vida. Mas quando coloca o Espírito e ele vive, a Bíblia diz que aquele que era morto ficou vivo e ficou de pé. Fica de pé e eu falarei contigo. Quando você está vivo, você está de pé na presença do Senhor, você está de prontidão para o Senhor. E ele continua dizendo: e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aleluia! Um exército sobremodo numeroso. Se nós nos colocarmos de pé, se nós deixarmos ser moldados por Deus, se nós deixarmos Jesus completar a boa obra a qual ele começou em nós, formar-se-á nesta terra um exército muito numeroso, e nós combateremos com certeza todo mal. Nós venceremos todos os dardos inflamados do adversário da nossa alma, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim, contra as regiões celestiais da maldade, contra as hostes infernais da maldade, contra as potestades do ar. Mas se nós clamarmos ao Senhor ainda com luta, ainda com tantas coisas, vivemos somente para Cristo, Deus nos garante e nos dará a vitória. Deus assim te abençoe. Fique na paz com a mensagem de Deus que fala ao teu coração e abençoa a tua vida. Amém.